hoje nós vamos tratar, no quarto episódio dessa jornada para entender o SUS, o tema assistência farmacêutica e incorporação tecnológicas. Então, sejam muito bem-vindos a esse quarto episódio. O objetivo é apresentar e discutir os temas relevantes para a gestão do SUS, a partir dessa visão geral do Sistema Único de Saúde, incluindo temas como o funcionamento e a organização do SUS, o financiamento, as diversas políticas e princípios orientadores. A jornada foi dividida em 6 episódios, né? Então, hoje é o quarto, restam apenas o quinto e o sexto nos próximos dias 13 e 4 de abril, então esperamos já revê-los até o final. Para tratar do tema de hoje, do episódio de hoje, contaremos aí com o painelista Weber Bernardi, que é bastante conhecido aí da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica, de todos. O Weber é assessor técnico do CONAS e gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica. E, para iniciarmos, gostaríamos de combinar com vocês e dar algumas instruções, né? Primeiro, vamos manter os microfones desligados, né? Desligado porque durante a apresentação fica ruim fazer interrupções, tá? Então, o Weber vai fazer toda a apresentação e seguido depois, então, de debate com todos. É necessário, e aí vai aparecer sempre aqui para que um destaque para que vocês assinem a lista de presença, cujo link está disponibilizado no chat, tá? As perguntas deverão ser encaminhadas via chat também, não vamos levantar a mãozinha, é via chat, e é no final da apresentação. E, por último, as apresentações serão disponibilizadas por e-mail, por isso que é importante vocês identificarem aí o e-mail, e também através do site do CONAS. E a dinâmica da jornada vai ser a seguinte: o Weber vai ter em torno aí de 1 hora e 10 para fazer a apresentação do tema, e os 20 a 30 minutos restantes, dependendo aí do término da apresentação do Weber, vocês poderão, então, formular através do chat as perguntas ou comentários, pode não ser perguntas também, tá? E, então, a ideia é que essas perguntas sejam respondidas dentro desse prazo, de forma que, às 10h30, estaremos encerrando, até porque temos outras atividades aqui também. Essa é uma semana e nós vamos ter assembleia amanhã, então, todos mobilizados, os assessores aqui do CONAS, a equipe aqui do CONAS, porque tem temas para discussão amanhã na Assembleia dos Secretários, temas para pactuação na CIT, que vai ser quinta-feira. Então, vamos lá, né, Weber? Tá bom? Passo para você, tá bom, Weber? Ótimo, obrigado, doutora Eliana, pela recepção. É uma satisfação poder compartilhar um pouco, né, sobretudo com os participantes que não são da área de assistência farmacêutica e de avaliação de tecnologias em saúde, compartilhar um pouco do que é esse processo, de como está posto esse processo, né, que a gente costuma nomear como acesso, né, a medicamentos, assistência farmacêutica. Acho que quando a gente fala de assistência farmacêutica, todo mundo já vem na cabeça o acesso a medicamento, né, mas é uma coisa muito maior que isso. Então, como que isso está posto hoje dentro das políticas estabelecidas, né, e o que a gente, um pouco do que a gente também pensa em aprimorar aí nos próximos meses e anos, né, com essa gestão nova que entrou, enfim, com 4 anos aí pela frente de articulação com o Ministério da Saúde. Então, como a Eliana falou, eu vou dividir a apresentação em 2 partes, né, uma relacionada à assistência farmacêutica e a outra à incorporação de tecnologias de saúde no SUS. Com certeza, muito, né, praticamente tudo do que eu vou falar, principalmente para os colegas
da Câmara Técnica, né, da assistência farmacêutica que estão aí, é o nosso dia a dia, então, né, até convido a todos no final a participar, a complementar, né, com as suas perspectivas aí do nosso grupo de assistência farmacêutica, mas com certeza para muitas pessoas aí que não acompanham o dia a dia da assistência farmacêutica, pode ser que tenha alguma novidade, uma forma de sempre aprender alguma coisa nova, tá? Então eu vou, como a Eliana falou, então eu sou assessor técnico aqui no CONAS, na área da assistência farmacêutica, e coordeno a Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica, tem um representante titular e suplente de cada estado, e também sou o representante titular aqui do CONAS, no plenário da Conitec, por isso que essa questão da incorporação de tecnologias em saúde fica, né, a cargo aqui de mim para passar para vocês, tá? Então, vou compartilhar aqui minha apresentação. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Estou vendo aqui 130 pessoas, então, 130 pessoas dispostas aí a ouvir o CONAS. Muito, muito grato aí pela presença de todos. Aí, Eliana, a partir de agora, eu não vejo mais ninguém, né? Então, eu queria só que alguém comentasse aqui comigo se já está em tela cheia aí para vocês. Eliana? Sim, tá sim. Tá, vou fazer um teste aqui. Sim, Heber, desculpa. Vou passar um aqui, deu tudo certo? Tudo certo, Heber, pode continuar. Tá, então tá bom. Então, assim, primeiro sobre assistência farmacêutica, né? Como eu comentei, assim, eu já falei isso até uma outra jornada, né, que o CONAS fez ano passado para as Procuradorias Gerais do Estado, né, principalmente para os operadores aí do direito, uma necessidade da gente entender, né, a assistência farmacêutica não só como o medicamento ali na mão do paciente, né? Assim, essa parte mais ligada à logística que a gente vê aí os colegas fazendo no dia a dia, na verdade é só uma pequena parte aí do que é de fato né, esse conjunto de atividades aí que conceitualmente, né, colocam assistência farmacêutica aí para quem quiser depois ter esses conceitos, né, tanto a AMS quanto a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né, aqui nossa tem seus conceitos sobre o que é assistência farmacêutica, mas se for ler aí no detalhe, depois vocês vão ter a apresentação, podem ver esses conceitos lá, nunca vai ser, né, uma questão relacionada a uma atividade específica, né, aquela questão de ter o medicamento na prateleira, não é só isso, né, sempre remete a um conjunto, né, de atividades que fazem com que o paciente tenha o medicamento certo, na hora certa, use da forma correta, né, que ele dê a resposta que a gente espera. Então, essa é a primeira coisa, assim, que eu chamo a atenção, né, para a gente sempre ampliar a nossa visão sobre o que é assistência farmacêutica, porque tem muito mais gente envolvida na assistência farmacêutica do que a gente imagina. Não são só os colegas ali dos DAFs, dos estados aí que fazem assistência farmacêutica, né? Então tem muita coisa envolvida, né? Então, como eu falei, geralmente a gente pensa assistência farmacêutica como acesso e automaticamente vem, né, a imagem ali da prateleira cheia ou vazia, né? Dependendo da condição aí que se encontra o estabelecimento, né? Mas, na verdade, assim, volto a chamar a atenção, né? A assistência farmacêutica, ela implica numa série de fatores associados à oferta, né? Não é só ter o produto na prateleira. Ter o produto na prateleira seria uma etapa das mais básicas, né? Questão logística. Mas mesmo assim, infelizmente, a gente ainda patina bastante
e tem muito problema relacionado aí à logística, porque, na verdade, a gente acaba ficando encarregado de fazer logística, né, de trabalhar com planilhas o dia inteiro nas farmácias e em algum momento, né, alguma situação não dá muito certo. Então, fazer logística também não é uma coisa tão simples. Mas vejam assim, né, quanta coisa a gente pode relacionar à oferta, né, para falar desse tema da assistência farmacêutica. É uma questão que vai da pesquisa até o monitoramento da efetividade, né, até saber se isso está funcionando ou não. Então, para cada elo dessa cadeia aí, a gente tem, né, muito tema, muita coisa a ser, né, valorizada do que já aconteceu e projetada para o futuro, se a gente quiser pensar aí, né, num acesso, né, num acesso a medicamentos aí proporcionado pela assistência farmacêutica, em que tenha mais regularidade do que tem hoje, né? Então, tem que pensar em pesquisa, né? Onde que a gente está direcionando nossos esforços, quais são as prioridades que o nosso país está dando em pesquisa, pensando, né, no acesso a medicamentos. Produção, também não adianta saber, né, pesquisar e não saber fazer. Tem a questão sanitária, que daí envolve uma agência, né, a questão do registro, que é o que nos dá segurança de que aquele medicamento comercializado é seguro, né? A própria incorporação, que é bem diferente do registro, né? Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, a gente tem um processo de incorporação de tecnologias, que daqui a pouco a gente já vai abordar também. Aí, só aqui na questão do acesso, né? Aqui, a questão da dispensação, de entrega do medicamento, a gente tem uma questão gerencial, que envolve várias etapas, desde saber o que a gente precisa entregar, né, qual é a seleção de medicamentos no universo que existe de medicamentos que a gente realmente necessita, né, para aquela região, para aquele local, para aquela política, programar isso, né, que é saber quanto fornecer para quem, comprar. Só um minutinho, por favor. Então, você está apresentando nesse modo, o pessoal está vendo Aquela lá? eles estão vendo, alguns estão vendo tela cheia e outros, eu vou pedir para você fazer o seguinte, clica com direita aí na tela, oculta o modo de apresentador. Aí é o seguinte, você está com outro monitor aqui? Tô. Ó, tá vendo que ele está apresentando aqui? Uhum. Clica aqui na tela, fazendo favor. Agora você passa com o teclado aí, com o mouse, que aí o pessoal Eles estão consegue... vendo essa agora. Isso, estão vendo essa. Desculpe, Beleza? turma, deu uma confusão aqui. Eu estava apresentando a tela errada. O nosso colega aqui da informática veio me salvar aqui. Então esse aí fica para a gente contar a história depois e dar risada aqui da falha. Vamos voltar. Então, esse quadro aqui já estava terminando, na verdade, né? Então, é só para chamar a atenção, assim, que de tudo isso, né, que a gente tem que considerar como fatores relacionados à oferta, um conjunto pequeno desse, que é o acesso ali, ele já requer aí um conjunto de atividades, né, que leva tempo e leva bastante empenho para fazer dar certo. E o aspecto clínico, né, que é uma coisa que ainda é pouco explorada no âmbito da assistência farmacêutica, que é fazer essas coisas conversarem, né, fazer a questão da prescrição, da adesão e do resultado conversar com a parte da seleção e de programação e de incorporação. Então, a gente ainda tem pouca relação sendo feita entre essas duas etapas, né? E aí, partindo para uma parte mais pragmática do processo, né? Como que esses medicamentos estão disponibilizados? Como que acontece, né? Para que eles, de fato, sejam incluídos aí, né? Dentro das políticas e fornecidos aos pacientes. Então, a gente tem uma política baseada em componentes da assistência farmacêutica, onde fica bem claro qual é o papel, a atribuição de cada um deles, né? A gente tem o componente básico,
que são aqueles medicamentos que atendem a maioria dos agravos, portanto, eles devem estar disponibilizados mais próximo da população possível, né? O seu acesso ele é mais objetivo, então, né, são aqueles medicamentos que estão nas unidades básicas de saúde, e o acesso é feito por meio de uma receita, né, simples, não existe nenhum critério de avaliação, né, se o paciente tem, né, atende o critério para indicação daquele medicamento ou não, basta chegar com a receita e ter acesso. O financiamento é tripartite, então hoje existe um valor per capita que os entes federados praticam, né? Então o Ministério da Saúde faz um aporte que varia de R$ 5,85 a R$ 6,05 por habitante ao ano, e essa variação é de acordo com o IDH do município. Então o Ministério da Saúde financia uma parte, né, desse investimento per capita em medicamento, e os estados e municípios a outra parte, que é R$ 2,36, se não me engano, para cada um dos outros entes federados. Então, a soma dessas três quantias, né, dos 5 e pouco do Ministério, 2,36 do Estado e 2,36 do município, vezes a população do município, é o valor que, né, a assistência farmacêutica tem anualmente lá para gastar em medicamentos, né? Então, aí tem município, obviamente, que aporta mais, tem estado que aporta mais, mas o Ministério se limita, né, ao que está na portaria lá, que varia de 5,85 a 6,05. É um tema bastante importante da gente tratar, o financiamento do componente básico da assistência farmacêutica, né? O CONASEMES tem alguns levantamentos e eles têm uma média que, assim, né, municípios gastando em média R$ 26 por habitante ao ano, então colocando muito mais daquilo que o próprio Ministério coloca, né, e acaba que isso também sobrecarrega aí a contrapartida estadual, né, então é uma demanda da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica, nós discutirmos a necessidade, né, de revisão desses valores aí, ajuste, porque precisamos fortalecer também, né, a atenção primária por meio do componente básico da assistência farmacêutica. O componente estratégico é aquele, né, dos medicamentos que são utilizados, né, em endemias, né, em doenças que são tratáveis. Então, né, por exemplo, a gente tem aí, colocou há poucos anos, nós fizemos essa repactuação, né, das hepatites para o componente estratégico, né, toda a parte de HIV também, a AIDS está no componente estratégico, tuberculose, malária, enfim, todos os agravos endêmicos que a estratégia para o país, né, fazer a contenção dessas doenças, os medicamentos estão alocados nesse componente. O financiamento é 100% federal, a compra é centralizada no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde distribui esses medicamentos aos estados, que por sua vez distribuem aí aos municípios ou às suas regionais, a depender de como isso está organizado em cada território. Então, existem diversos programas relacionados a esses agravos, que são gerenciados por outra secretaria no Ministério, né, sobretudo pela Secretaria de Atenção à Saúde, e também alguns na Secretaria de Vigilância, mas quem faz a compra dos medicamentos e a distribuição é o DAF, né, e as assistências farmacêuticas dos estados e municípios são as responsáveis por fazer a gestão desses produtos lá. E tem aquele componente que é o que a gente chama de componente especializado, né? Não é o que a gente chama, na verdade tem esse nome, né? Componente especializado, justamente porque o acesso, né? A forma com que o paciente chega a esses medicamentos, ele tem uma condição especializada. Então, diferentemente do componente básico, em que o paciente chega só com a receita lá na farmácia e pega os medicamentos, aqui é necessário comprovar a necessidade por meio de exames e documentos que são
indicados pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, aquela sigla ali, PCDT. Então, esses, geralmente, né, as farmácias são chamadas de farmácias de alto custo, né, porque remetem medicamentos que custam caro, mas o caro está no global do componente, né, porque tem medicamento da linha de cuidado de algumas doenças que são fornecidos por meio do SEAP, que acabam não tendo um impacto tão alto financeiro. Então, mas o custo do componente é bastante elevado e chega aí na casa dos 7 bilhões ao ano só do componente, só do recurso federal que é aportado nesse componente. O financiamento é tripartite, então tem um grupo de medicamentos que o Ministério compra e manda para os estados, né? É o grupo 1A, tem um grupo de medicamentos que o Ministério faz o reembolso por meio do faturamento da PAC, então os estados são responsáveis por comprar e entregar, e o Ministério por financiar através do reembolso da PAC, e um grupo de medicamentos que é o grupo 2, em que os medicamentos são programados, adquiridos e financiados pelos estados. Então, a gente tem medicamento financiado pelo Ministério da Saúde de duas formas, né, com aquisição centralizada e outro com reembolso por meio da PAC. Tem os medicamentos que são de financiamento estadual, aquisição 100% estadual, que é o grupo 2, e tem alguns medicamentos que são fornecidos lá no componente básico, né, que é está na primeira linha de cuidado e tratamento de algumas doenças, em que aí, né, entra recurso também do município. Então, é um financiamento tripartite, mas majoritariamente, né, o financiamento aí é federal, né, os pacientes têm que levar aquele laudo, aquela receita, etc., aquelas coisas, e ter acesso ao medicamento por 3 meses, fazer uma renovação, então tem todo né, um regramento diferenciado para ter acesso a esses medicamentos. Mas não é só isso que o SUS oferta, né? O SUS ainda oferta medicamentos por meio dos hospitais públicos, né? E também medicamentos oncológicos e medicamentos por meio do programa Farmácia Popular. Então, o conjunto, né, dos componentes, mais o que está disponível nos hospitais, mais toda a questão da oncologia tratada, né, nos CACONs e NACONs, e o que está no Farmácia Popular, a gente poderia dizer que compõe aí, né, o que existe de arsenal terapêutico aí disponível no Sistema Único de Saúde. Os 3 componentes, ele tem os seus elencos referenciados na Rename, e os demais, né, o Farmácia Popular tem uma relação lá, publicada em portaria, já medicamentos hospitalares, oncologia, não existe lista, né, desses medicamentos, eles são padronizados pelos próprios estabelecimentos de saúde, e aí são financiados por meio do financiamento da média e alta complexidade lá dos procedimentos, né? Então, isso é o que a gente tem aí de assistência farmacêutica. E aí, só chamando a atenção, Heber, você fechou o microfone. fechou, desculpe, fechou sem querer. Não fui eu que fechei, não. Mas vamos lá. Então, eu estava falando aqui desse slide aqui, né, das contribuições do controle social. Então, teve anualmente existe, né, um simpósio nacional, né, que é feito lá pela Fiocruz, e que sai, né, de lá uma carta com algumas recomendações, algumas considerações em relação a esse tema. E aí a gente vê que, assim, o que o controle social também está, né, de fato, almejando aí, né, para um futuro mais próspero da assistência farmacêutica, né, o que a gente viu que já está lá naquelas políticas, tanto da assistência farmacêutica como de medicamentos, que é essa visão mais ampliada, né, uma coisa que vai desde a pesquisa
né, até o monitoramento, a farmacovigilância, a garantia da soberania na produção, uma questão relacionada à propriedade intelectual para diminuir acesso. Então, existe um movimento social que entende também de forma bastante coerente, né, o que é esse grupo de atividades, o que a gente tem que defender, tá? Então, vamos lá. Enfim, além de tudo isso, a gente tem cuidado farmacêutico para ainda ser trabalhado, né? Desenvolvemos aí uma atividade durante mais de um ano e existe já uma portaria minutada para ser publicada, pactuada em CIT em relação às diretrizes do cuidado farmacêutico no Sistema Único de Saúde. É uma demanda para esse ano. Tem uma questão da assistência farmacêutica na política prisional, né, na PNASP, a gente precisa retomar essa discussão, né, porque os estados, eles são encarregados de, né, eles têm essa atribuição de gerenciar o recurso, os medicamentos dos municípios onde tem presídio não aderiram à política, mas isso em alguns lugares não caminha muito bem, né? Então, e alguns municípios têm interesse em fazer o gerenciamento disso, mas não aderiu à política, então fica uma bola dividida que a gente precisa avançar nas discussões. Tem uma questão relacionada a medicamentos manipulados no SUS, a gente precisa também pensar numa política que cubra esse vazio aí, porque volta e meia a gente se depara com medicamentos que não existem formulações, né, que atendam principalmente crianças, então é uma coisa que na verdade, que está pendente. Tem uma questão de biosimilares, né, então a gente tem aquele medicamento biológico que é um biosimilar e ele tem uma situação relacionada à intercambiabilidade, que também não está muito bem resolvida, e aí a gente tem uma grande dificuldade em fazer o gerenciamento, né, da substituição de um biosimilar por outro, a depender da marca que está sendo disponibilizada pelo Ministério. Então, existe uma questão pendente disso, tem a questão também do programa de qualificação da assistência farmacêutica, que hoje atende somente municípios, a gente tem um pleito também para que ele se estenda a nível do Estado, tem a portaria do próprio componente especializado, que está, né, em vias de ser publicada também, a portaria nova que moderniza a forma de acesso do componente especializado, né, para que permita que a gente faça isso de forma eletrônica. Então, tem muita coisa ainda a ser discutida no campo aí da assistência farmacêutica que está no radar tanto do Ministério quanto da Câmara Técnica, para que a gente avance aí, principalmente esse ano, tá? Então, deixa eu tomar um golinho d'água e a gente vai falar de incorporação de tecnologia. Bom, quando a gente fala de incorporação de tecnologias no SUS, a gente está falando de Conitec, né? Existe uma comissão nacional de incorporações em que tem a atribuição de fazer a recomendação para o Ministério de tudo aquilo que é demandado, né, a ser incorporado ao Sistema Único de Saúde. Então, né, essa comissão ela é instituída por lei, né? Então, a Lei 2.401 ela altera, né, a Lei 8080 para dispor sobre essa comissão. E a lei do ano passado, de março, ela traz algumas alterações, duas são as principais, eu considero, que dizer que a comissão deveria definir parâmetros de custo-efetividade para suas decisões, e também que medicamentos com indicação daquela distinta de bula poderiam ser avaliados, né? Até então, até 2022, medicamentos off-label, eles não eram objetos, né, de avaliação pela Conitec. A partir dessa lei, né, a lei permite que a Conitec faça avaliação de medicamento off-label. Então, do ponto legal, né, são essas duas leis aí que estabelecem, né,
criação e as regras aí da Conitec. Já o funcionamento, né, como que o processo administrativo se dá, como que a coisa funciona, está estabelecido por meio de 2 decretos. Um também de 2011, que acompanhou a lei 12.401, e outro de agosto desse ano, que alterou o decreto, o primeiro decreto de 2011, incorporando novos membros ao plenário da Conitec, e fazendo mais algumas alterações processuais. Então, a gente tem, basicamente, né, 2 leis e 2 decretos aí que fazem toda a regulamentação legal, né, de como que essa Comissão Nacional da Incorporação de Tecnologias no SUS deve funcionar. Então, assim, isso que é outra coisa que eu gosto de deixar bem registrado, né, que a Conitec, ela na verdade, um órgão de assessoramento, né? A gente ouve muito falar, foi incorporado pela Conitec, não foi incorporado pela Conitec. Mas, né, regimentalmente, legalmente, a Conitec, o plenário da Conitec, não compete ao plenário da Conitec definir pela incorporação ou pela não incorporação. Então, o plenário da Conitec, ele emite um relatório sobre incorporação, exclusão, alteração, e também de tecnologias, e também constituição dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Então, esse relatório, ele é um relatório de recomendação, e aí cabe ao secretário, né, de Ciência e Tecnologia e ao ministro, em alguns casos, definir, né, pela incorporação ou não daquilo que a Conitec recomendou ou não recomendou. Então, é um colegiado de assessoramento à decisão que é do Ministério da Saúde. Então, é bom que a gente tenha isso bastante claro, né, que recomendação é diferente de incorporação, né, nem tudo que a Conitec recomenda né, deve ser incorporado. Normalmente é isso que acontece, né, acho que praticamente em 100% das vezes o que a Conitec recomenda, o Ministério acata. Mas a gente já vai entender melhor mais para frente o porquê que essa diferença é importante, que a gente tenha ela de forma bastante clara, né? Né, porquê que recomendar é diferente de incorporar. Basicamente, a Conitec, ela existe em 2 instâncias. Uma é o plenário, em que toma as decisões, né? E a outra é a Secretaria Executiva, que está lá dentro do Departamento de Gestão, Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde, que faz o processo operacional. Então, tem uma turma grande lá na Secretaria Executiva, muito competente, que faz todo o gerenciamento, né, da admissão dos processos, da distribuição né, dos pedidos de incorporação para os núcleos de avaliação de tecnologias em saúde que são vinculados, né, ao Ministério e vão elaborar os pareceres, né, para que o plenário avalie. Então, a própria organização das reuniões, enfim, toda a parte operacional do processo, a Secretaria Executiva da Conitec, do DIGITS, é quem faz, e o plenário, então, é quem se reúne, né, são os membros aí interessados que se reúnem para tomar a decisão. Essa reunião acontece uma vez por mês, geralmente ela dura 2 dias, é uma reunião bastante tensa. Agora o plenário, na verdade, esse último decreto de agosto do ano passado, ele dividiu o plenário em comitês, então os temas estão sendo avaliados em grupos, né? O comitê de medicamentos, um comitê de protocolo clínico e outro comitê de produto e procedimento. E aí cada reunião, na verdade, é de um comitê e não mais de um plenário só, né? A gente pode ter pessoas iguais, né? Como aqui no CONAS, são os mesmos indicados para os 3 comitês, mas eventualmente algumas instituições podem indicar pessoas diferentes para diferentes comitês. Então, aumentou o número de pessoas que participam do processo de decisão. Mas funciona do mesmo jeito, né? O tema é apresentado, a gente faz a discussão e toma a decisão no final, seja ela de medicamento, de protocolo ou de
produtos e procedimentos, né? Essa imagem é antiga, então está faltando ainda aí, a gente tem aí o Ministério da Saúde, todas as secretarias, o Ministério da Saúde, a Anvisa, a ANS, Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONASEMES, Conselho Federal de Medicina, e agora o decreto inseriu ainda um representante dos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde da rede brasileira, de avaliação de tecnologias em saúde, e um representante da Associação Médica Brasileira, e também, né, a AMB, e também agora os operadores do direito também participam das reuniões como ouvinte, né, podem se manifestar, mas não têm direito a voto. Então tem o Conselho Nacional de Justiça e mais algum outro órgão que eu não estou lembrado exatamente qual é, que está convidado a participar das reuniões. A tomada de decisão, então, né, da incorporação da tecnologia, pela incorporação ou não, ela é feita com base num processo chamado Avaliação de Tecnologias em Saúde, né, a ATS, onde tecnologia em saúde a gente tem que considerar tudo que promove ou previne saúde. Então, tudo que promove ou previne saúde... Tem um microfone aberto, desculpe. Então, tudo que promove ou previne saúde é tecnologia em saúde. Se tem custo e dá resultado, tem que ser avaliado, né, se isso compensa e qual que é o benefício de incorporar isso a um sistema. Então, nesse processo, né, nesse conjunto de estudos e, né, e de ferramentas que a gente utiliza na ATS, a gente analisa os aspectos clínicos, né, relacionados à eficácia, primeiro se funciona ou não, né, com base, obviamente, nas melhores evidências, o aspecto econômico, que é justamente se aquilo que funciona, quanto que traz, né, de benefício numa relação econômica, então qual é o custo-efetividade, né, aquilo está trazendo menos ou mais eficiência ao sistema, né? Essa é a pergunta que a gente quer responder quando avalia o aspecto econômico, seguido do impacto orçamentário. Então, assim, primeiro, funciona ou não funciona? Depois, é custo efetivo ou não é? E terceiro, quanto custa essa tecnologia para o sistema, né? Qual é o custo incremental que a gente tem de colocar isso? Tudo isso é avaliado nesse conjunto de estudos da ATS. Aí, né, no plenário são agregados aspectos relacionados ao paciente, então, hoje tem um processo de participação do paciente, né, na demanda, então o paciente vai ao plenário, relata a sua experiência, responde dúvidas, enfim, a gente tem a condição de entender um pouco mais de perto, né, qual é, de fato, né, o drama que aquele paciente passa, e, né, o que foi para ele ter acesso aos medicamentos, enfim, isso, né, a gente ainda está aprendendo muito a trabalhar com isso, e tem um aspecto organizacional, que aí a gente tem que ficar bastante atento enquanto gestores aí do sistema, porque muitas vezes esse é um aspecto que não é tão considerado e acaba sendo um aspecto que implica aí em dificuldade, né, de fazer os pacientes a terem acesso a determinada tecnologia, né, medicamento que é incorporado para fornecer somente em centro de referência, enfim, né, a questão que a gente está passando agora aí pelo medicamento incorporado para COVID, né, o nirmatrelvir, ritonavir, o Paxlovid, ele tem umas condições, né, que o paciente diagnosticado tem que ter uma janela de sintomas, né, então o paciente tem que ser diagnosticado e estar entre o terceiro e o quinto dia de sintomas, se eu não me engano, assim. Então, são questões relacionadas aí à organização do sistema que podem impactar na dificuldade de implantação da tecnologia. Então, aqui é onde eu chamo assim mais atenção para que os colegas aí dos estados, e não só assistência farmacêutica, a gente tem, por exemplo, medicamento que é incorporado, né, isso é um caso prático que a gente está vivenciando agora, medicamento incorporado, cujo diagnóstico requer a realização de um exame que não é contratado, né, pela grande maioria dos municípios e dos estados. Então, os pacientes têm o medicamento disponível lá no componente especializado, mas não têm acesso ao exame que precisa fazer para comprovar a condição clínica para ter acesso.
Então, é uma questão bem organizacional, né, que a gente tem que ficar bastante atento nas demandas da Conitec para se posicionar lá e tentar fazer com que esse tipo de situação não exista, né. A gente tem, na verdade, então, 180 dias desde que é depositado o pedido de incorporação, né, até que se publique a portaria. Então, a Conitec tem 180 dias mais 90 para realizar a avaliação daquela demanda, e o SUS tem mais 180 dias para disponibilizar. Isso é o que está previsto, então, em lei, né? São 180 dias para emitir o parecer, e havendo a incorporação, a partir da portaria, 180 dias para disponibilizar. Aqui bem rapidinho, só o resultado de um estudo de uns colegas aí, que mostram que o trabalho parece que está sendo bem feito, né? 80% dos estudos foram, né, dos estudos incluídos nos dossiês de incorporação eram ensaios clínicos e revisões temáticas, estão demonstrando aí, né, claro que nem todo ensaio clínico e revisão temática tem um nível bom de evidência, mas parte do princípio que esse desenho do estudo já eleva um pouco, né. A qualidade desses estudos também foi avaliada, né, em 85% dos relatórios a partir de metodologias específicas. Então, o plenário não está indo de olho fechado em ensaio clínico e revisão temática, né, tá vendo qual é a qualidade. Não está apresentando a sua... Desculpe, quem que falou? A sua apresentação, Heber, não está na tela. Para mim está aparecendo aqui. Ela está falando disso, que a sua apresentação não está na tela. Heber, Oi. Adriano tá falando. Desculpe. Tenta carregar novamente sua apresentação. Finaliza o compartilhamento e tenta carregar novamente, fazendo favor. Está aparecendo você só. Poxa, que pena. É porque tem algumas falas que dá para a gente entender, claro, sem precisar visualizar, mas essa aí, principalmente, seria legal a gente... E agora? Agora sim. Tá, vou fazer um teste aqui, ó. É para estar mexendo, tá certo? Sim. Tá bom, então vamos lá. Então, esse slide aqui, o que eu estava chamando a atenção é que as avaliações de tecnologias, elas não estão sendo feitas, né, com baixo nível de evidência, né? A gente tem prestado atenção em qual é o nível de, né, qual é a qualidade desse ensaio clínico, dessa revisão sistemática. E aí tem uma relação clara que a baixa qualidade da evidência está associada a maior proporção de recomendação negativa. Então, esse é um estudo interessante, sim, que traz aí uma perspectiva de que o processo de incorporação, a gente pode ter segurança que esse está sendo um processo bastante robusto do ponto de vista metodológico, né, e relacionado à evidência. Mas a gente tem ainda uma situação a ser resolvida, que é o que acontece depois disso, né? A lei deixa claro que todo financiamento deve ser, né, toda a responsabilidade financeira do que é incorporado deve ser pactuado na CIT. Mas isso não acontece de forma plena, né? Nós temos a pactuação de financiamento daqueles medicamentos que vão compor os componentes da assistência farmacêutica, mas não temos pactuação de financiamento de qualquer outra tecnologia incorporada que não seja medicamento que vai para o componente básico, estratégico ou CEAF, como eu apresentei nos slides anteriores lá da assistência farmacêutica. Então, procedimento, diagnóstico, medicamentos hospitalar, oncológico, nada disso passa por pactuação de financiamento. Uma vez deliberado, né, recomendada a deliberação pela Conitec, o Ministério publica a portaria de incorporação e a gente não participa, né, da discussão de como que isso vai ser financiado. Então, nesse grupo onde há pactuação, assim que sai a portaria de pactuação, o GT de Ciência e Tecnologia do Ministério já se reúne, a gente já decide, né, em qual grupo em qual componente da assistência farmacêutica aquele medicamento deve ser alocado, e faz uma proposta, então, de pactuação de financiamento. Essa proposta, então, ela é
trazida, né, pelo GT de Ciência e Tecnologia da CIT, onde estão lá o Ministério, CONAS e CONASEMS. Eu faço essa discussão com os colegas da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica. Quando a gente tiver aí o entendimento, né, claro, de quem que vai pagar essa conta, em qual componente vai ficar, a gente tem a aprovação dos secretários em assembleia e a pactuação na CIT, né? Então, esse, né, exemplifica aí uma CIT, onde vocês podem ver lá no final, financiamento daquele medicamento que eu falei, né, o Paxlovid para COVID. Então, esse ato formal existe para esse grupo de medicamentos, né, que vão compor os componentes. A gente vai lá na CIT, gestores, né, representante aí das 3 esferas de gestão, pactuam, né, quem é que vai pagar essa conta, e isso existe um processo bastante já fluxo bem instituído disso. E só a partir daí, dessa pactuação de financiamento, é que se começa o processo de licitação. E aí tem um trabalho aqui que eu gosto de citar, de uma colega lá do Ministério, que analisou qual foi o tempo médio entre a incorporação e a assinatura de um contrato lá no Ministério da Saúde, né, daqueles medicamentos que eu comentei lá, do grupo 1A, do componente especializado, que são comprados, né, e fornecidos pelo Ministério. Então, a média entre a data da portaria de incorporação e a assinatura do contrato, a média foi de 7 meses. E vocês lembram que eu falei que o SUS tem 180 dias para fornecer. Então, a gente tem aí, né, uma questão a ser resolvida, porque 180 dias, de fato, é pouco tempo, né, para o SUS se organizar dentro de um processo de aquisição, né, de distribuição, de logística, enfim, até que isso chegue aí na mão do paciente. Esse mesmo trabalho mostrou que nenhum medicamento incorporado foi disponibilizado dentro do prazo estabelecido, né, que são 6 meses. A média foi de 14 meses, variando de 1 a 56. Então, a gente tem aí, né, um processo de incorporação e de liberação bastante robusto, né, com base em evidências, garantindo que medicamentos eficazes, seguros, né, custo-efetivos sejam incorporados. Todavia, o passo seguinte ainda a gente tem algum caminho ainda a seguir. Então, para aquele grupo de medicamentos onde não há pactuação, normalmente o que tem é um valor de procedimento, né, em que não especifica a tecnologia, mas sim o procedimento. Então, isso acontece muito na oncologia, né? A Conitec delibera pela recomendação do medicamento, às vezes esses mais atuais, esses alvos específicos, e esse medicamento ele vai compor um procedimento da oncologia, né, e a gente acaba não discutindo quanto que precisa ter de dinheiro a mais lá no procedimento da oncologia para cobrir o custo desse medicamento. E tem diversas situações, né, em que o valor do procedimento está muito menor que o valor mensal de custo do medicamento. Então, enquanto CONAS aqui, a gente acha que se houver a pactuação do financiamento para esse grupo de medicamentos, assim como tem para os medicamentos dos componentes, a gente conseguiria fazer com que, né, esses procedimentos aí do valor da oncologia tivessem minimamente condições, né, de cobrir o custo de aquisição do produto. E aí, por fim, já o último slide, né, o que a gente tem sugerido, né, para que essa questão seja não resolvida, mas que a gente consiga minimizar um pouco, né, do impacto dessa questão do pós-Conitec, é que após o relatório de recomendação, a gente tem a discussão de financiamento e acesso, vejam, antes da portaria de incorporação, que é o número 4. Hoje, o que acontece é que a Conitec recomenda e o Ministério, né, a SCTI já incorpora. E aí que a gente vai discutir quem paga a conta e como que vai organizar isso no sistema. Então, acho que é bastante racional e lógico pensar que entre a recomendação e a incorporação deveria existir, né, a discussão sobre financiamento, acesso e, obviamente, a pactuação. Então, o que a gente vem sugerindo aí nas nossas abordagens sobre o tema é que esse fluxo, né, do que vem depois da Conitec seja instituído, seja regulamentado e seja minimamente nessa ordem, né? Então, uma coisa que a Conitec recomenda, ela ainda precisa de que a Comissão Intergestores Tripartite
dica para o Ministério, né, da onde que está vindo o recurso para financiar e como que o acesso está sendo organizado. Esse financiamento hoje é discutido no âmbito da assistência farmacêutica, mas se a gente começar a discutir valor de procedimento, de SIGTAP, de oncologia, obviamente que esse financiamento das tecnologias transcende a assistência farmacêutica, e aí a gente tem um GT específico de gestão da CIT que discute só financiamento, né, e planejamento. E tem aí a questão, óbvio, que do acesso, onde que vai disponibilizar, enfim, quem que vai fazer a logística, a porta de entrada, aí os grupos técnicos, né, como de ciência e tecnologia, dariam conta. Então, a gente espera que, invertendo esse fluxo, né, e discutindo tudo isso antes de incorporar, de fato, o SUS consiga, no prazo de 180 dias, fornecer aquilo que foi recomendado e incorporado. Então, Iliana, eu acelerei aqui no final para chegar para dar 10 horas com a apresentação terminada, e aí fico à disposição aí para a gente conversar, convido os colegas também da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do CONAS que queiram, enfim, né, complementar, achar que ficou faltando alguma coisa aí, que se sintam bastante à vontade aí junto comigo, tá? A agenda é nossa. Obrigado, Iliana. Obrigado, Heber. O tema é bastante vasto, obviamente que o que você apresentou representa uma síntese de todo esse contexto aí, complexo, né? Eu acho que você exemplificou de forma bastante pertinente aí, por exemplo, a questão de acesso aos medicamentos da área de oncologia, que estressa bastante aí gestores, né, e que provoca muitos episódios aí de judicialização. Aqui no chat, eu não percebi nenhuma ainda manifestação dos colegas das secretarias, mas daí, a partir de agora, nós estamos dentro do prazo estabelecido, né, temos até 10h30 para que vocês possam dialogar aí conosco, 10:02, mas eu gostaria, Heber, primeiro, eu acho que fazer uma colocação, enquanto os colegas aí estão refletindo, e até pedir desculpa, porque eu não sei porque que a tela ficou pequena, Heber, eu não entendo muito dessa parte aí da apresentação, mas talvez você esteja projetando numa tela que ficou pequena mesmo, para as pessoas fazerem a leitura, né? Mas eu acho que sua fala foi bastante claro. De qualquer modo, nós vamos estar encaminhando aí as apresentações, de forma que vocês podem, nas secretarias de Estado, eu acho que fazerem movimentos iguais a esses que nós estamos fazendo aqui, juntar os técnicos das diversas áreas, e nós estamos sempre aqui à disposição, né, Heber, para, se precisar reforçar essa discussão, a gente possa fazer individualmente aí, para aqueles estados que assim o desejarem. Na última tela aí, Heber, eu só gostaria de sugerir, onde tem sugestão de que você, na discussão do financiamento e acesso, você incluiu basicamente o GT de planejamento e financiamento, que é da CIT, né? Eu estou entendendo, não está escrito, mas é da CIT, mas acrescentar também aí na discussão, principalmente de acesso, o GT de atenção à saúde da CIT, porque não está especificado o que é de atenção à saúde. Como a gente está com várias secretarias aqui, colegas das outras áreas, que não só assistência farmacêutica, eu destaco isso aí, de que eu tenho a impressão que o que você pretendeu colocar foram esses dois GTs como imprescindíveis nessa discussão pós a proposta, a sugestão de incorporação, né? Porque o GT de atenção, obviamente, não é a logística, não é como vai distribuir, aonde vai ser alocado, não é aquilo que você inicialmente já colocou em relação à logística, né? Que é um pouco da assistência farmacêutica, mas, assim,
discutir dentro da rede de atenção à saúde, de uma determinada política de média e, por exemplo, alta complexidade, mas aí incluindo a atenção primária também daquelas redes prioritárias, né? Como que é o acesso do paciente, primeiro, aquela condição crônica que ele está demandando algum medicamento, né? E isso se faz dentro da organização mesmo das redes, portanto, eu incluiria aí uma discussão bastante importante, né, com todas as áreas da secretaria, mas capitaneado pelo responsável pela assistência na questão da organização da parte mais assistencial aí, que realmente se reportasse um pouco aí a essa questão de discussão de modelo de atenção e todo o arcabouço, né, necessário ao fortalecimento da instituição e da operacionalização dos pontos de atenção, das redes de atenção, portanto, envolve muito mais do que planejamento e financiamento e assistência farmacêutica, né? Na verdade, são quase que todos. E eu continuo sem ver aqui nenhuma... Eu já vi umas perguntas aqui. Desde Pontaroli está pedindo, Pontaroli está pedindo ali na palavra, desde Pontaroli. Então, Isso. porque eu vou ler agora a Deise, né? Deixa eu olhar aqui onde é que está a Deise. Oi, Deise, tudo bem? Bom dia a Pode todos. falar, Deise. Tudo bom, Eliana? Bom dia, doutor Jurandir. Heber, eu queria parabenizar pela apresentação, né? Da forma tranquila como você sempre nos traz. Até parece que a gente vive numa situação bem tranquila, né, Heber? Acho que pelo menos você consegue acalmar aí as mentes, né? E trazer os nossos principais pontos. Eu só queria, acho que complementar, aproveitando que tem estados, vi também, acho que a participação de municípios, né? Que acho que os nossos grandes desafios, né, pelo menos em linhas bem gerais aí da assistência farmacêutica, a questão da estruturação das nossas áreas, sejam, né, das nossas CAFs, das nossas farmácias, isso perpassa, né, não só os estados, como também os municípios, e que é um ponto bastante importante, né, por isso a gente precisa reforçar aí a necessidade de ajuda e de financiamento para a questão da nossa estruturação, né. O nosso grande desafio também de todos os dias, e também perpassa as 3 instâncias aí de gestão, em relação à regularidade nesse abastecimento, ou seja, né, fazer compra pública nesse país não é uma coisa simples, né, depender da indústria farmacêutica para essa regularidade, seja na fabricação, seja na entrega. Então, acho que, né, regularidade no abastecimento sempre vai ser, né, um ponto que a gente sempre, né, traz sempre aí para a discussão. E acho que um terceiro ponto que, né, tendo estrutura e tendo regularidade, quando a gente vai conseguir realmente fazer um acompanhamento desses pacientes, né, no propósito de que a gente tenha aí os melhores tratamentos oferecidos, e aí as melhores respostas terapêuticas também obtidas, né, isso demanda um esforço ainda maior, né, de preparação da nossa área, né, de capacitação dos nossos colegas e de toda a rede para que a gente possa ser aí um ponto de atenção e de complementação, né, Eliana, como você colocou, né, para que a assistência farmacêutica tenha realmente o seu papel aí cumprido. Não vamos nem tocar na questão da judicialização, porque daí isso é um ponto fora da nossa curva, né, eu sempre gosto de focar naquilo que a gente tem como missão enquanto assistência farmacêutica. É só isso, eu não vou tomar o tempo mais de vocês, é só reforço e parabéns, Heber. Obrigada. Obrigado, Deise. O colega Carlos André Sena, eu vou ler aqui, Heber, os que eu estou percebendo aqui de pronto, e não são muitos, e aí eu acho que eu passo a palavra para você. O Carlos André Sena, ele coloca qual sua avaliação quanto à padronização de medicamentos no SUS pelos estados. A RESME é obrigatória ser aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde? É uma pergunta. E o Gleidson Spínola, que pergunta, qual tempo você estima
que levaria à discussão de financiamento e acesso à pactuação na CIT. Etapas sugeridas antes da decisão de incorporação. É isso. Perfeito. Só fazer uns comentários. Então, em relação aos GTs ali, Helena, que eu quis dizer, acho que para ficar bastante claro para todos, né? Eu acho que quando a gente encarar uma agenda assim de fluxo instituído do que acontece pós-Conitec, né? Sobretudo o acesso, quando eu coloquei LGTs específicos, são todos, na verdade, né? Eu acho que também não é só o de atenção. A gente está, por exemplo, com uma tecnologia incorporada que é o implante subdérmico de etonorgestrel para uma população específica, que é com SAPs, né? Atenção primária. Então, a gente precisaria discutir o acesso lá. Então, assim, é o Ministério da Saúde, enquanto Departamento de Gestão da Incorporação, olhar para a recomendação, identificar as áreas específicas do Ministério e fazer essa discussão de acesso nos GTs específicos, seja de ciência e tecnologia, junto com o de atenção, junto com as SAPs, mas com a participação de todos, né, e não só da assistência farmacêutica, como acontece hoje, né, e a partir desse conjunto, desse olhar mais abrangente, né, dos envolvidos, a gente levaria para o GT que discute financiamento e falaria, olha, para implementar é assim, a conta é essa. Então, acho que isso deve, né, de fato, preceder a incorporação. Daí já vou aproveitar e falar da pergunta ali do Gleidson, que quanto tempo eu estimo que isso levaria. A gente daria até um estudo isso aí, retrospectivo, né? A gente poderia ver o que é mais difícil de decidir, do que é menos difícil. Mas existem situações em que, por exemplo, é uma ampliação de cobertura de um medicamento que já é adquirido no componente especializado. Isso a gente faz de um mês para o outro. O Conitec deliberou, em um mês a gente se reúne, define, no outro já colocaria na CIT que, secretário, está tudo bem, a conta está ok, o acesso está normatizado. Mas tem situações em que eu não seria capaz de estimar aqui, né, com precisão, qual o tempo que a gente levaria para que essa discussão acontecesse, né? Mas acredito que um tempo menor, né, do que é estabelecido hoje para o fornecimento, ou seja, a gente levaria menos, né, acredito que a gente tem condições de levar menos de 180 dias para que a CIT dê essa informação, né, ao secretário e ele tenha segurança de pactuar ou não, né, de incorporar ou não incorporar, porque essa é uma reflexão também, né? Se a gente chega a um entendimento na CIT de que o acesso nesse momento não está viabilizado e que o impacto orçamentário é muito alto para esse ano, né? A gente nunca passou por uma situação dessa em que o Ministério reconhecidamente falasse, opa, os gestores estão falando aqui que a gente não está preparado, vamos se preparar mais e incorporar mais para frente. Isso não existe aqui no Brasil, né? Aqui recomenda e incorpora. Então, talvez a gente teria que amadurecer também um pouco junto com a sociedade, né, para entender que determinadas situações, por mais que recomendadas pela Conitec, né, elas exigiriam um esforço aí dos gestores antes de dizer que isso está incorporado no SUS. Então, a gente teria que testar, sabe, Gleidson, situações e situações, assim, umas com menos tempo e outras com mais tempo. Mas acredito que não mais, assim, nas mais extensas, mais que 180 dias, quando a gente tiver que definir, por exemplo, centros de referência, né, por exemplo, agora, medicamento para AME, aí, se eu não me engano, o transporte dele é menos 70. Ninguém parou para conversar sobre isso, né? Como que vai... Quem está preparado para transportar menos 70 medicamento? Então, menos 70 graus. Então, são coisas aí que talvez a gente levaria um pouquinho mais de tempo. Quanto à padronização dos medicamentos pelo Estado, eu acho que é um processo bastante necessário. Todo mundo tem que olhar, né? A relação nacional, ela é uma referência, mas a gente tem, né, diversas situações regionais onde requer, de fato, né, a padronização de medicamentos distintos. Então, acho que vale, sim, né, que cada estado trabalhe a sua relação de referência também, assim como os municípios têm esse papel também de fazer as suas REMUMES, né,
Então, acho que vale, mas com bastante cuidado, né, de olhar de fato para a Rename e tentar fazer um trabalho que, né, enfim, né, que traga alguma vantagem de ter, né, uma relação diferente daquela nacional. E não vejo obrigatoriedade de aprovação pelo Conselho, mas, sem dúvida, enquanto gestor do Estado, eu faria todos os passos desse processo, né, acompanhado pelo controle social, e teria, obviamente, aí essa apresentação no final, para que, como todas as outras políticas, a gente tenha respaldo aí, né, do que está fazendo, mas desconheço a obrigatoriedade desse documento, né, ser aprovado pelo Conselho. Se estiver enganado, por gentileza, alguém que me corrija. Em relação à regularidade do abastecimento, acho que é uma coisa importante de comentar, assim, uma perspectiva que a gente tem, que a gente fala muito da regularidade de abastecimento dos medicamentos do grupo 1A, né, os de compra centralizada. Está faltando, tantos itens estão desabastecidos, etc. Mas tem um grande elenco de medicamentos que é de responsabilidade de aquisição das secretarias estaduais, municipais, que também, né, passam por dificuldade. Então, aqui no CONAS a gente recebe semanalmente relato de gestores estaduais com dificuldade, né, de concretizar certames aí de aquisição de determinados medicamentos. Então, quanto a esse ponto, né, o que a gente tem discutido aqui em nível central é utilizar-se agora, né, da estrutura do Departamento do Complexo Industrial Econômico da Saúde, D6, que voltou para Esquiti, né, ele está sobre a direção do Leandro Safacli, né, que é uma pessoa que já é conhecida aqui da instituição, né, uma pessoa muito responsável, entende muito o que está fazendo, né, acho que foi bastante assertivo a condução do Leandro para esse cargo, e em conversas aí já, de certa forma, informais com ele, quando oportunamente a gente se encontra, já há um interesse bastante grande do departamento em fazer o monitoramento do mercado, para identificar falhas, né, principalmente falhas regionais, né, porque a gente tem situações que a secretaria está conseguindo comprar e a outra não está. Então, o que está acontecendo, né? Qual é a imperfeição do mercado, né, olhando no microdado ali para saber, né, de fato a forma, né, mais efetiva de atuar junto à indústria, junto à Anvisa, junto à política de preço, etc. Então, Deise, em relação à regularidade, avançando um pouco mais, né, daquilo que é de responsabilidade do Ministério, e a gente sente, né, esse impacto, há uma perspectiva da gente ter uma agenda, né, relacionada aí à investigação das falhas de mercado de todo o elenco, né, de tudo que as secretarias estaduais e municipais também têm dificuldade de comprar. Então, estou bastante otimista com essa agenda junto ao Leandro lá na Esquiti, porque sei que competência para isso, né, e vontade ele tem. Enfim, acho que do que eu tinha anotado aqui, é isso, Eliana. Não sei se é mais alguém, não sei como é que está a fila, aí se tem mais escrito. Então, Bernão, eu percebi aqui, não sei, posso estar enganada, mas não tem nenhum inscrito, mas talvez, aproveitando aí esses últimos minutos, a gente ainda tem aí cerca de 10 minutos para finalizar, talvez, assim, se você pudesse um pouco ressaltar alguns pontos, por exemplo, o impacto da judicialização de medicamentos na incorporação de tecnologias. Eu acho que o papel da SES no processo de incorporação, você já falou um pouco, mas se você quiser destacar mais ainda, reforçando esse quesito. E, para mim, eu acho que além das oncológicas, dos medicamentos e da oncologia como um todo, que é um tema muito sensível e que está na nossa agenda prioritária aqui do CONAS, a discussão, a revisão, enfim, a releitura das normativas e toda essa questão do financiamento, a gente também tem sido, vamos dizer, instigado a
a também nos posicionarmos sobre os medicamentos para doenças raras. Se puder falar alguma, bem brevemente, né, que são os temas bastante extensos, complexos, se puder falar alguma coisa a respeito disso, eu acho que a gente fecha esse nosso episódio dentro do prazo estabelecido. Tá bom, Eliana, obrigado. Acho que é mais ou menos o que é aquilo que a Deise comentou, né? A judicialização resolve. Ela preferiu nem falar nada porque né, é um mundo à parte aí, mas assim, em relação ao quanto a judicialização tem impactado no processo de incorporação de tecnologias em saúde, é uma coisa meio inevitável, porque é fácil pensar, né, que está pagando caro na judicialização, se incorporar vai pagar mais barato e vai economizar. Então, esse é um pensamento que está, né, que compõe aí grande parte do que as pessoas se manifestam, né, está presente em grande parte das pessoas que manifestam sobre o tema, mas é complicado, assim, né, a gente escuta isso até mesmo lá no plenário, né, olha, o SUS já paga essa conta hoje na judicialização, se incorporar vai ficar mais barato, mas a gente tem que ter bastante cautela e cuidado para que a gente discuta, né, tem a necessidade de discutir, né, a judicialização de medicamentos, principalmente, mas não deixar que isso seja um fator, né, de avaliação, um fator, né, que seja considerado na hora de se determinar pela incorporação de uma tecnologia ou não. Isso não vale só, né, porque é discutido no plenário, mas sim também para aquelas demandas internas que cada secretaria tem aí, né, de incorporar produtos que não estão na RENAME, enfim, como o colega colocou ali, das RESMEs, né, das relações estaduais. Então, assim, né, a gente tem que partir do princípio que a gente pode estar pagando essa conta aí, ser mais barato se incorporar, mas o quanto que está trazendo de resultado, de benefício, né? Era mesmo para estar pagando essa conta? Então, assim, não deixar com que, por mais que haja essa intenção de que a judicialização seja um parâmetro a ser avaliado na incorporação, tomar cuidado, não deixar com que isso de fato aconteça, porque senão a gente vai estar né, indo exatamente no caminho que a judicialização quer, né? Existe uma situação relacionada aí a um marketing judicial, né? Os medicamentos, principalmente os mais caros, eles entram no país por meio da judicialização, né? E depois eles têm, né, esse processo de tentativa de implementação no sistema público. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não deixe esse caminho, né, aberto para que isso aconteça. Só porque judicializou tem que incorporar. Então, a judicialização tem um impacto, mas ela não deve ser, né, tida como um parâmetro aí na tomada de decisão. Essa é a forma com que o CONAS sempre se posiciona, com que a gente faz o nosso entendimento, né? E daí, para isso, você falou sobre, né, como que está a relação aí das secretarias estaduais no processo de incorporação. Então, isso é bastante importante, né? A gente tem aqui representantes de várias áreas, né, das secretarias estaduais, não só da assistência farmacêutica, e ainda é um processo em construção, né? Eu estou na Conitec há 4 anos, e nesses 4 anos é bastante claro, assim, o quanto a gente ainda tem dificuldade de falar sobre incorporação de tecnologias, sobre avaliação de incorporação, né, dificuldade de ter referências estaduais para essa temática. Eu discuto isso com a área de assistência farmacêutica, porque é a Câmara Técnica que eu coordeno, mas nem sempre é só o pessoal da assistência farmacêutica que está interessado, tem preparo para isso, né? Então, a gente tem um projeto aqui, para quem não conhece, um projeto desenvolvido por meio do PROAD, no triênio 2021-23, em que o principal objetivo desse projeto é estruturar áreas de avaliação de tecnologias em saúde nas secretarias estaduais.
terá uma capacitação de recurso humano para isso, mas não necessariamente uma capacitação no recurso humano que irá, né, dominar toda a temática e instituir esse núcleo. Então, tem a capacitação, obviamente, que para os profissionais terem a primeira noção sobre o assunto, mas principalmente para estruturarem nas suas secretarias essa área e, né, no decorrer dos anos, os profissionais ali vinculados, né, obviamente que vão se especializando e tornando a secretaria cada vez mais apta a discutir incorporação de tecnologia. Então, até aproveito a oportunidade para pedir empenho, né, de todas as secretarias estaduais, para, né, no sentido de valorizar esse projeto, quando esse projeto chegar aí ao ouvido de vocês, ter curiosidade de entender, né, o que a gente quer com esse projeto, justamente porque né, estima-se que com núcleos de ATS bem instituídos nas secretarias, a gente tenha, né, uma discussão mais colegiada, né, do que acontece aqui em nível central. Então, o projeto já está na fase de capacitação dos recursos humanos, na plataforma EAD, e no segundo semestre é a parte do projeto, né, de fato, o Hospital Moinhos de Vento, né, que está executando esse PROAD, ele vai a campo para, né, instituir, né, o lugar lá da TS na secretaria, e aí, enquanto CONAS, a gente vai estar sempre fomentando essa discussão junto aos secretários aqui. E por fim, acho que para fechar, já dando tempo, né, acho que doença rara, você colocou aí, a gente poderia ter um episódio para tratar só disso, né, um grande dilema, talvez as decisões de incorporação mais difíceis de ser tomada, porque há um apontamento bastante claro, né, da densidade tecnológica produzida hoje, direcionada a essas doenças, né, medicamentos que custam muito caro e tratam poucas pessoas. Então, obviamente que a indústria vai cobrar muito caro, né, por isso, tão caro que a gente, né, não tem conhecimento, né, existem algumas pesquisas que mostram que são valores, assim, muito superfaturados, né, entre o custo e o preço, mas o que chega para a gente é o preço, né, é o custo embutido do lucro. E aí a gente está trabalhando aí, né, com interesses do capital de risco, né, essas big pharmas, elas investem o dinheiro dos outros, né, elas têm capital aberto, né, então, quem deposita dinheiro para elas, né, vai ter que colher o seu investimento, né, no formato aí de dividendos do capital. Então é um mercado bastante grande, né, que a gente vê claramente o apontamento aí da pesquisa e desenvolvimento desses fármacos. Então a gente vai se deparar cada vez mais com tecnologias que trazem resultado, trazem um benefício bastante expressivo, né, a maioria das vezes já tem vindo com bastante evidência de eficácia, mas a um preço muito caro para o sistema, né? E aí a gente acaba caindo, eu acho, Helena, numa armadilha, assim, daquela discussão de o individual contra o coletivo. E isso tem criado uma polaridade nas discussões que não é saudável para resolver o problema. Então, acho que é uma discussão, assim, de Estado, como se diz, né? Não é uma política, é uma discussão que a gente precisa achar os caminhos, como, né, qual é o preço disso, né? A gente precisa achar uma forma, né, de ter acesso ao preço para poder negociar, né, não negociar no escuro, né? A gente precisa trabalhar a questão da propriedade intelectual, como recomendado, né, pela carta do simpósio lá da Fiocruz, né? O Brasil ter assinado um acordo de propriedade intelectual acaba nos colocando aí numa situação em que te passa décadas, né, refém de um único medicamento. Então, né, mas o próprio secretário de Ciência e Tecnologia, que no CONAS, falou, não adianta a gente quebrar patente, entre aspas, né, a gente tem que saber fazer também. Então, tem uma questão relacionada aí ao complexo econômico industrial da saúde. Então, é uma situação bastante complexa, né, e o que eu posso, né, dizer, assim, que nós temos
entendido em relação a isso, né, no processo de incorporação na Conitec, enquanto posicionamento da instituição, é de dar prioridade para aquelas tecnologias que tragam mais eficiência ao sistema, ou seja, que tenham a melhor relação de custo-efetividade incremental. Então, a gente tem esse parâmetro a ser avaliado, né, no processo de avaliação de tecnologias, e, né, considerando que o sistema, né, não é uma entidade, o sistema são as pessoas, né, se a gente melhorar a eficiência do sistema, a gente está melhorando a eficiência, né, individualmente. Então, o que a gente tem, assim, é mantido a consistência de dar prioridade por tecnologias que tragam mais eficiência ao sistema. Mas é um dilema, é um drama, né, a gente precisa dar voz às pessoas que passam por isso, né, né, a gente não consegue sentir, né, o que um pai de uma criança com doença rara sente, então é dramático e de fato, é uma discussão que a gente precisa entrar cada vez mais nela com a intenção de resolver, né? Mas é complicado, tá bem complicado e vai crescer, ainda vai crescer bastante. Eu acho que é isso, assim, em linhas gerais. Obrigado, Heber. É isso aí mesmo, né? Já passamos aí do horário poucos minutos, 1 minuto, aliás, mas eu acho que foi o suficiente aí, além da temática que o CONAS, dos temas todos que o CONAS selecionou para estar fazendo essa apresentação e essa interação com os colegas aí das secretarias, também é uma apresentação nossa, né, quase que individual, porque nós trabalhamos aqui no CONAS com as assessorias aqui, nós somos praticamente um assessor para cada temática dessa, né, Heber? Então, mas a dimensão é muito grande e requer fundamentalmente aí a participação dos estados nessas discussões todas que nós estamos levando e outras mais, né? E sem vocês aí, esses temas que são bastante amplos, complexos, importantes, mesmo tratando, por exemplo, do exemplo que nós temos, doença rara, não dá para ignorarmos, né, a questão do individual e do coletivo, da quantidade, né, e da pertinência, às vezes, de fornecimento de um medicamento extremamente caro, quando tem, né, quando tem, porque na maioria das vezes nem tem, né, mas é disso que é o SUS. O SUS é constituído desse universo todo, né, mas eu acho que tocamos nos principais pontos aí, reforçar a importância de continuarmos nos próximos episódios com esse público extenso, chegamos a ter cerca de quase 200 colegas, sem dizer que cada abertura dessas vezes na mesa, ali naquele espaço da secretaria, tem 3, 4, 5, 10 colegas no entorno, né? Então, é isso mesmo, né, que nós esperamos, que vocês possam, inclusive, como sugestão nossa, replicar essas discussões, esses temas e mais outros que são, talvez, específicos dos locais que vocês trabalham, né, dos estados que vocês trabalham, tem temas também que são mais pertinentes aí entre vocês mesmos, mas que essa forma, né, de encontro, né, jornada e tal, possa ser, como sugestão nossa, replicada aí para todos. A apresentação do Heber vai estar disponibilizado, como já colocamos, tanto no site do CONAS, quanto podemos também encaminhar pelos e-mails de vocês. Convidá-los aí, além de agradecer já a participação de todos, obviamente, do Heber, pela brilhante exposição, convidá-los para os próximos episódios, que é no dia 3 de abril, que é sobre informação informática em saúde e comunicação, é um tema que perpassa todas as áreas, então é importantíssimo que, além dos colegas específicos da área, outros colegas também possam interagir nesse episódio,
E no dia 4 de abril, são 2 dias seguidos, é o que está aqui na minha agenda, é o episódio 6, que eu acho, aí sim, eu acho que é um coroamento, é o final de toda essa jornada aí, com temas relações interfederativas e a pactuação entre gestores no SUS, aí tanto o papel do CONAS vai estar sendo colocado, quanto das CIBs e das CITES, e esperamos aí que esses episódios e esse de hoje tenha contemplado aí algumas interrogações, algumas demandas que vocês sentem e que são importantes aí para o dia a dia, tá bom? É isso aí. Então, Heber, se você quiser agradecer aí, finalizar também, fica à disposição e vamos então encerrar, tá bom? Obrigado, Helena. Então, acho que de maneira muito objetiva, agradecer a participação de todos, 160 pessoas conectadas, ou 160 conexões, né, pelo menos até agora. É bastante interessante ver, né, o interesse no espectro maior, né, não só da assistência farmacêutica, interessado aí no tema, e colocar à disposição os técnicos das secretarias estaduais, aí da Câmara Técnica, tem bastante clareza de como que é a minha atuação, né, então não tem hora para apoiar aí no que for necessário, né, então meu e-mail vai estar na apresentação, né, e o telefone circula aí sempre que precisarem, estarei à disposição, assim como a instituição também. Muito obrigado a todos aí pela presença. Tem uma mãozinha levantada aqui, Missone, nós já finalizamos, mas eu acho que estamos aqui ainda, Isso. eu, Weber, Missone, né? Missone Barbosa. Você queria falar alguma coisa?